Eu tenho que avisar, mas esse é um grande exercício para pronúncia. Pronúncia. Ai, que horrível. É meio chato. Mas ele ajuda, principalmente se você vai falar uma língua estrangeira que você não tem domínio. Nossa. Viu? Olha como sendo nossa. Esse nossa foi digno de um grave azul. Ela é atriz, cenógrafa, designer e mãe. Hoje eu converso com a atriz Gênia Lemos. O apoio da família quando você decide ser atriz é bem importante. Sim. E como é que foi, assim, quando você decidiu ser atriz? Como é que eles encararam? Olha, eu tive muita sorte, porque os meus pais, em especial a minha mãe, é uma pessoa que acredita muito em... bom, em primeiro lugar, que a mulher deve, né, ser dona de si mesma, deve ter uma carreira, deve poder se sustentar, para ter certeza de que sempre que ela estiver ao lado de alguém, são pelos motivos certos. Então isso foi uma coisa muito legal que eu tive desde cedo com a minha mãe, assim, um pensamento bem, não ultra feminista, mas feminista no sentido assim, de igualdade, sabe, de gênero mesmo. E além disso, ela também tinha uma coisa muito forte de faça o que você ama, faça o que você ama, esteja com quem você ama, que tudo seja por amor, por paixão. Então não teve muita... Na hora que eu resolvi seguir essa carreira mesmo, não teve muito que ela podia dizer. Por mais que talvez ela tivesse as suas inseguranças, assim, seus medos, assim, com relação ao que o futuro me reservava, assim, ela não tinha muito que... Não dava pra ela voltar atrás do que ela tinha me ensinado a vida inteira, né? E o meu pai, acho que no início, assim, meu pai quando era mais jovem, eu tinha... Porque eu iniciei no teatro, depois eu meio que entrei no mundo de modelo, assim, que foi um negócio bem legal, porque me levou pra bem longe, muito cedo, e me deu um retorno financeiro muito legal bem cedo. Nessa época, meu pai tinha muita resistência, e levou uns 6 meses, assim, pra ele ser convencido a me deixar ir experimentar o mundo, sabe? Mas eu consegui isso com a ajuda da minha mãe. E você falou que você também trabalhou como modelo, isso. né? Você começou profissionalmente como modelo, isso? Você estava estudando para ser atriz? Na verdade, eu... Como é que foi? Eu estudava teatro, né? Eu fazia segundo grau aqui, eu fazia workshop de teatro, assim, fiz no Sesc da Esquina, fazendo Positivo, onde eu estudava. E daí, no meio disso tudo, a minha irmã era fotógrafa, e ela fazia vários, assim, ensaios fotográficos, e eu era cobaia dela, né? Tipo, a mais perto, a mais próxima. Ela me pegava assim, vem, vou te fotografar. Cara de manicômio, cara de modelo... Tem umas fotos minhas, assim, de cara de manicômio, assim, com 15 anos de idade, que é bem engraçado. E daí, eu comecei com essa coisa de ficar na frente da câmera muito pela minha irmã. E daí, dentro disso, assim, eu acabei tendo um book legal, tendo fotos legais, tendo uma desenvoltura legal na frente da câmera. E com isso, eu acabei entrando para aquele concurso lá que nos anos 90 era assim, top de linha, o The Look of the Year, que era da Elite Model, certo? Do John Casablancas. E acabei me dando bem, assim, tipo, fiquei nas 10 finalistas do Brasil aqui, e tava em Angra dos Reis, no Clube Médio, assim, não sei o quê, evento, daí te chamam pra morar em São Paulo, e daí logo depois você vai ver, eu tava indo pro Japão, trabalhar como modelo no Japão, mas naquela época trabalhar no Japão era sensacional, assim, para qualquer modelo estrangeiro. Eu tinha muito trabalho, tinha muito dinheiro, o ien era muito forte, então eu me dei muito bem nesse caminho, assim, sabe, seguindo essa carreira de modelo inicialmente, mas a minha paixão sempre estava ali pelo teatro. Então logo que eu tive, que eu dei não uma parada, mas eu dei uma diminuída, assim, na questão de modelagem mesmo, eu coloquei todo o meu foco para estudar teatro. E o que te levou aos Estados Unidos? Você foi para lá para tentar carreira, ou você foi para lá com a família, por outros motivos? Bom, então, eu fui para os Estados Unidos porque os meus pais, o senhor Antônio, mineiro, e a dona Brunilda, gaúcha, resolveram nos anos 70 ir para lá para estudar.
E eu nasci lá, então eu sou nascida lá, então eu tenho, graças aos meus pais maravilhosos, eu tenho essa dupla cidadania, que é uma coisa muito legal de ter, né? Tipo, me abriu muitas portas, assim, de eu poder estar lá estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Eu não tive todos os problemas que a minha irmã, por exemplo, que é brasileira de nascimento, teve. Ela estava lá estudando também, ela não podia trabalhar. E como é que foi chegar lá e tentar uma carreira do Zara? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi difícil. Teve dificuldades, não? Sim, é uma cidade, né? Tanto que a música fala, né? Se você fizer em Nova York, você faz em qualquer lugar do mundo, né? É uma cidade difícil, assim, é uma cidade que apresenta muitas dificuldades, mas também ela tem mesmo um tanto de atrativos, né? Pra fazer com que qualquer pessoa queira ficar lá. Eu tive uma dificuldade, assim, inicial, porque eu falava bem o inglês, mas eu não tinha um inglês tão legal a ponto de poder pegar qualquer trabalho. Então eu tinha uma questão de sotaque que tinha que ser trabalhada inicialmente. Eu tinha... Porque só para voltar um pouquinho na história, assim, porque apesar de eu ter nascido lá e o inglês ter sido a minha primeira língua, eu desaprendi quando eu vim para o Brasil com 3 anos. Então eu cresci aqui em Curitiba, o inglês foi meio que, né, descartado, assim, fiquei só no português e daí eu tive que reaprender o inglês quando eu estava lá já na época de faculdade. Então eu tive, acho que, eu vou ser bem sincera, eu acho que foi uns 10 anos assim que eu estava lá para eu sentir assim firmeza no meu inglês, para atuar. E não digo para conversar. 10 anos? Eu não digo assim para conversar com alguém, eu conversava com alguém muito bem. Sim. Mas eu digo no sentido de você estar na frente de uma câmera e saber que você tem que falar sem sotaque e você tem que tentar, né, dar a melhor interpretação possível para aquele papel e não ter o sotaque vir à tona, entende? Uau! Foi difícil. E assim, não acho que é uma coisa que seja tão difícil para a maioria das pessoas, mas eu tenho uma certa dificuldade com a questão da língua, eu tive. Então passou bastante tempo assim para eu ter o que eu diria uma confiança mesmo, né, na atuação em inglês. Se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, Guênia, eu sou ator, eu sou atriz, quero ir para os Estados Unidos, que conselho você me dá? Eu tento dar os conselhos que eu esperava que tivesse um curso na faculdade que desse para as pessoas, porque eu acho que assim, existe um lado prático da carreira que não é ensinado com ator. A gente tem um lado muito bom de embasamento artístico, de pesquisa, de, né, e tal, mas e o dia a dia? E como é que eu vou pagar minhas contas? E quais são as minhas opções? Eu apesar de eu ser uma pessoa assim, que gosta muito das artes e gosto muito de criatividade, gosto de exercer esse meu lado, eu tenho um lado meu que é muito prático, administrativo, sabe, de gestão mesmo. Então eu quero saber, como é que eu vou sobreviver? Onde que eu vou morar? Quanto vai me custar? O que eu tenho que fazer para conseguir os papéis? Então eu tento dar esse panorama pra galera, assim, tipo, olha, você pode procurar apartamento assim, você pode morar num lugar assim que vai te custar mais barato, você pode tentar fazer isso de trabalho se você é ilegal. Eu até gosto com as pessoas, se você quiser realmente morar lá, você pode até casar com um americano. Algumas pessoas, né, cogitam a ideia, que tem amigos, por sinal, que fariam isso. Mas, né, nem todo mundo está aberto para isso. Se tiver disponível. Agora sim, eu acho que, tipo, quem eu sou para falar para alguém, cara, é duro pra caramba, não faça isso, você vai se ferrar. Eu não tenho esse direito. Eu não sei se alguém chegou pra mim e falou isso alguma vez na minha vida, mas assim, eu teria vontade de dar um murro na cara dessa pessoa. Então eu jamais vou chegar pra alguém e falar assim, olha, é duro, é difícil. Eu mesmo sendo americana, assim, tipo, foi uma escalada, assim, sofrida, assim, consegui uns papéis legais, consegui muita coisa bacana, mas assim, foi há muito suor. Eu não vou falar isso pra ninguém, eu quero que as pessoas tenham a sua própria experiência, entende? Elas podem acabar, sei lá, surpreendendo ou não, né? Mas elas têm que ter a sua própria experiência, então eu tento realmente focar nisso. As pessoas costumam dizer que os atores de lá são melhores que os aqui, que os de lá são mais dedicados, que os aqui não estudam direito, que... É mesmo? Você concorda com isso?
Ou, assim, quais as diferenças que você sentiu, assim, entre os atores aqui, os atores brasileiros e os de lá? Assim? Pergunta boa, hein? É boa. E acho que eu tenho algumas coisas para falar a respeito disso, sim. Opa. Eu acho o seguinte, os atores de lá são mestres em teatro realista, naturalista. Eles são muito bons para fazer seriado de TV. Cara, a galera realmente é muito boa. Não tô falando que o pessoal do Brasil não seja, de forma alguma. Eu tô falando que esse nicho deles lá assim, é muito, muito forte. O brasileiro tem como referência, assim, eu acho muito... Ou tinha, né, como referência muito só novela, assim. A novela já tem uma coisa mais over, assim. Então, eu acho que isso tinha, assim, pelo menos antigamente, distinguia um pouquinho, assim, talvez o tipo de atuação. Porém, eu me surpreendi demais quando eu cheguei em Curitiba no nível de talento que eu encontrei aqui. Mesmo. E tô falando assim que eu conhecia muita gente boa em Nova York e eu me surpreendi de ver galera muito talentosa aqui. Mas assim, demais. Que eu acho que... Isso é verdade? Juro por Deus. E acho que é isso que faz com que as coisas aqui estejam caminhando. Tá no ritmo de Curitiba, tá, porque Curitiba, né, tem que lutar um pouquinho mais, assim, pra fazer um nome, assim, no país. Mas ele tem o respeito. Eu acho que se a gente vai pra fora de Curitiba, a gente vê que Curitiba tem o seu respeito e os atores são muito bons, os diretores são muito bons. E é um tipo de teatro que eu vejo aqui diferente do que eu via lá. E é muito legal. É claro que tem coisa ruim aqui, tem coisa ruim lá. Você vai ver isso em qualquer lugar do mundo. Você está recebendo bons papéis femininos, você acha? Ou você acha que ainda falta? Assim? Game, eu quero que você faça meu filme e esse é o personagem. Eu vou sempre achar que tá faltando. eu acho que eu já fui abençoada com, assim, a oportunidade de fazer grandes papéis femininos. Eu acho que fui. Mas eu sempre quero ver mais, porque assim, se a gente for ver a história, né, eu acho que a gente ainda não tá num equivalente com o tanto de papéis masculinos que tem por aí, né? Então eu quero cada vez ver mais, eu quero ver homens escrevendo para as mulheres, não quero que seja só mulheres diretoras ou mulheres dramaturgas que escrevam para as mulheres, sabe? É claro que existe muito por aí, mas podia ter mais. Eu quero ver, isso não é, tá? Não é porque eu já tô quarentona. Mas eu queria ver mais papéis escritos para mulheres mais velhas. Eu queria ver mais papéis escritos para homens mais velhos, tem sempre. Tem bastante. Mas para mulheres mais velhas. Eu queria ver mais papéis para idosos até. Eu acho que a gente tá muito ainda fixado nesse mundo juvenil, assim, adolescente, adulto de 20 e poucos anos, que claro, tem a sua mega audiência, assim, mas eu queria muito ver papéis mais fortes para pessoas com mais vida, mais tempo de vida, porque o ser humano, cada ano que passa, ele fica mais interessante. Ele pode não ficar melhor, mas ele fica mais interessante. Falei? Ou pelo menos eu gosto de pensar assim. E aí, se curtiu a entrevista, deixa eu curtir aí, se inscreve no canal que a gente vai ter entrevistas tão legais, com pessoas tão simpáticas que nem a Genia Lemos aqui toda semana, ok? Vejo vocês na próxima semana, até lá, Tchau, tchau.